Capítulo 9. Luta contra o inquérito. Ele se desgrudou daquele lugar e voltou para a hospedaria, dessa vez não ao longo do muro, mas pelo meio da neve. Encontrou na estrada o dono, que o saudou sem palavras e apontou para a porta do balcão de bebidas. Ele seguiu o aceno porque estava congelado e porque queria ver pessoas, mas ficou decepcionado quando viu sentado lá, numa mesinha que com certeza tinha sido posta ali especialmente, pois caso contrário a pessoa se contentaria com os barris, o jovem senhor, e diante dele, em pé, uma visão deprimente para cá, a dona do albergue da ponte. Pepe, orgulhosa, com a cabeça atirada para trás, o eterno sorriso nos lábios, consciente de sua dignidade irrefutável, balançando as tranças a cada movimento, corria de lá para cá, trazendo cerveja e depois tinta e caneta, pois o senhor havia espalhado papéis diante de si. Cotejava dedos que encontrava num papel ora neste, ora no outro lado da mesa e se preparava para escrever. A dona do albergue, silenciosa, com os lábios um pouco protuberantes, como se relaxasse, olhava de cima o senhor e os papéis, à maneira de quem já tivesse dito tudo o que era necessário e isso houvesse sido bem acolhido. O senhor agrimensor, finalmente, disse o senhor à entrada de cá, com um breve alçar de olhos. Depois voltou a se aprofundar nos seus papéis. A dona da hospedaria dirigiu também um olhar indiferente e sem surpresa a Cá. Mas Pepe parecia ter notado Cá só quando ele se aproximou do banco do balcão e pediu um conhaque. Cá inclinou-se sobre o balcão, esfregou a mão nos olhos sem se preocupar com mais nada. Depois bebericou do conhaque e empurrou-o de volta, porque ele era intragável. Todos os senhores o bebem, disse Pepe laconicamente. Jogou fora o resto, lavou o pequeno copo e colocou-o na prateleira. Os senhores também têm um melhor, disse Cá. É possível, disse Pepe, mas eu não. Com isso, despachou Cá e voltou a servir ao jovem senhor, que, no entanto, não precisava de nada, e ela não fazia outra coisa senão descrever sem parar círculos atrás dele, lançando de vez em quando, com tentativas respeitosas, um olhar sobre os papéis. Mas era apenas uma vã curiosidade e jactância, que até a dona do albergue desaprovava com um senho franzido. De repente, porém, a dona do albergue aguçou o ouvido e, totalmente entregue à escuta, ficou fitando o vazio. Cá virou o corpo, não ouviu nada de especial. Os demais também pareciam não escutar nada, mas a dona do albergue correu na ponta dos pés em largas passadas até a porta do fundo, que dava para o pátio. Espiou pelo buraco da fechadura, depois se voltou para os outros com olhos arregalados, rosto afogueado, fez-lhes sinais com o dedo para que se aproximassem. Todos eles olharam, cada um por sua vez. Na verdade, a maior participação era da dona do albergue. Mas Pepe também foi contemplada. O jovem senhor era o que se conservava relativamente mais indiferente. Pepe e o senhor, na verdade, voltaram logo. Só a dona do albergue continuava a olhar com empenho, muito agachada, quase de joelhos. A impressão era de que agora ela conjurava até o buraco da fechadura a deixá-la passar, uma vez que certamente fazia já muito tempo que não existia mais nada para ser visto. Quando ela finalmente se levantou, passando as mãos sobre o rosto e arrumando os cabelos, respirou fundo. Seus olhos pareciam ter necessidade de se acostumar outra vez com a sala e as pessoas, o que fez a contragosto. Cá, então, não para que lhe confirmassem o que já sabia, mas para prevenir um ataque que quase temia, tão vulnerável estava agora, disse: Clã já partiu, portanto? A dona do albergue passou muda por ele,
mas o jovem senhor disse da sua mesinha: sem dúvida, uma vez que o senhor renunciou ao seu posto de vigia, Clã pôde ir embora. Mas é extraordinário como ele é sensível. Observou, senhora dona do albergue, a inquietação com que Clã olhava em volta? A dona do albergue parecia não ter notado nada, mas o senhor prosseguiu. Bem, felizmente não havia mais nada para ver. O cocheiro varreu até as pegadas na neve. A senhora dona do albergue não notou nada, disse K. Mas não o disse esperando alguma coisa, apenas porque estava irritado com a afirmação do jovem senhor, que queria soar tão definitiva e inapelável. Talvez justamente nesse momento eu não estivesse olhando pelo buraco da fechadura, disse a princípio a dona do albergue em defesa do senhor. Mas depois também quis dar razão a Clã e acrescentou: seja como for, não acredito numa sensibilidade tão grande de Clã. Certamente todos nós tememos por ele e procuramos protegê-lo. Por isso partimos da suposição de uma extrema sensibilidade de Clã. Isso é bom e, sem dúvida, de acordo com a vontade de Clã. Mas como se passa na realidade, nós não sabemos. Com certeza, Clã nunca vai falar com alguém com quem não queira falar. Nunca. Por mais que esse alguém se esforce e por mais intoleráveis que sejam seus avanços. Mas só esse fato, o de que Clã nunca irá falar com ele, nunca o deixará aparecer diante dele, já é suficiente. Por que, na realidade, não poderia suportar a visão de alguém? Ao menos não é possível prová-lo, uma vez que isso nunca chegará a ser testado. O jovem senhor assentiu fervorosamente. Naturalmente, essa também é, no fundo, a minha opinião, disse ele. Se me expressei de maneira um pouco diferente, era para que se tornasse compreensível ao senhor agrimensor. É certo, no entanto, que Clã olhou em volta várias vezes quando estava no pátio. Talvez ele estivesse me procurando, disse K. É possível, disse o senhor. Isso não me havia ocorrido. Todos riram. Pepe, que mal entendia do que estavam falando, foi a que riu mais alto. Já que agora estamos reunidos tão alegremente, disse então o jovem senhor, pediria encarecidamente ao senhor agrimensor que completasse com alguns dados os meus autos. Muita coisa se escreve aqui, disse K e olhou à distância para o arquivo. É verdade, um mau hábito, disse o senhor e riu de novo. Mas talvez o senhor ainda não saiba bem quem eu sou. Sou Momus, o secretário de Clã para a aldeia. Depois dessas palavras, todos na sala ficaram sérios. Embora a dona do albergue e Pepe naturalmente conhecessem bem o senhor, ambas se mostraram profundamente afetadas quando foi mencionado o nome dele e seu alto cargo. Até mesmo o senhor, como se tivesse dito alguma coisa demais para sua própria capacidade intelectual e como se quisesse pelo menos escapulir de qualquer solenidade adicional inerente às suas palavras, mergulhou nos papéis que trazia consigo e começou a escrever, de tal forma que não se ouvia na sala nada senão o rumor da pena. O que quer dizer isso, secretário da aldeia? Perguntou K um momento depois. Falando por Momus, que agora, depois de ter se apresentado, não considerava mais adequado dar ele próprio tais explicações, disse a dona do albergue. O Sr. Momus é secretário de Clã, como qualquer outro secretário de Clã, mas sua sede oficial, e se não me engano, também sua jurisdição... Momus, ainda escrevendo, balançou vivamente a cabeça e a dona do albergue se corrigiu. Ou seja, só a sua sede oficial e não a sua jurisdição se restringe à aldeia. O Sr. Momus cuida dos trabalhos escritos, que se fazem necessários na aldeia, e recebe em primeiro lugar todas as solicitações dirigidas a Clã.
Quando K, ainda pouco emocionado com essas coisas, dirigiu um olhar vazio para a dona do albergue, ela acrescentou meio embaraçada: essa é a regra. Todos os senhores do castelo têm seus secretários de aldeia. Momos, que tinha escutado com muito mais atenção que K, disse à dona do albergue, a fim de completar suas informações: a maioria dos secretários de aldeia trabalha só para um senhor, mas eu trabalho para dois, Clã e Valabene. Sim, disse a dona do albergue, que agora também se lembrava disso, voltando-se para K. O senhor Momos trabalha para dois senhores, Clã e Valabene. Ele é, portanto, 2 vezes secretário de aldeia. 2 vezes, não é? Disse K e acenou com a cabeça para Momos, que agora erguia os olhos para ele, quase vergado para a frente, como alguém que balança a cabeça para uma criança cujo elogio acabou de ouvir. Se havia nisso um certo menosprezo, ou ele não foi notado, ou então de fato foi exigido. Exatamente diante de K, que não era nem mesmo digno de ser casualmente visto por Clã, é que foram apresentados em minúcia os méritos de um homem do círculo imediato de Clã, com a intenção declarada de provocar o reconhecimento e o louvor de K. No entanto, K não tinha uma percepção correta disso. Ele, que se esforçava com todas as energias para captar um olhar de Clã, não dava um valor muito alto, por exemplo, para a posição de um Momos, que podia viver sob os olhos de Clã. Estava longe de sentir admiração, para não dizer inveja, pois para ele não era a proximidade de Clã o almejável, mas que ele, K, só ele, nenhum outro, chegasse até Clã com os seus desejos. Não para pousar perto dele, mas sim para passar por ele, ir em frente rumo ao castelo. Olhou para seu relógio e disse: bem, agora preciso ir para casa. Imediatamente a relação mudou em favor de Momos. Sim, sem dúvida, disse este. Os deveres do servente de escola o chamam. Mas o senhor ainda precisa me conceder mais um momento. Apenas algumas perguntas breves. Não tenho vontade, disse K, e quis se dirigir para a porta. Momos bateu com um dossiê na mesa e se levantou. Em nome de Clã, eu exijo que o senhor responda às minhas perguntas. Em nome de Clã? Repetiu K. Meus assuntos, portanto, o preocupam? Sobre isso, disse Momos, não tem juízo formado, e o senhor muito menos ainda. Vamos, portanto, ambos deixar isso sob a responsabilidade dele. Mas na minha posição, atribuída por Clã, exijo que o senhor fique e responda. Senhor agrimensor, intrometeu-se a dona do albergue. Poupo-me de aconselhá-lo outra vez. Já fui repelida pelo senhor de uma forma inaudita, com os meus conselhos até agora, os mais bem-intencionados que podem existir. E vim aqui à presença do senhor secretário, não tenho nada a esconder. Vim apenas para informar devidamente a administração sobre o seu comportamento e as suas intenções, e para me proteger para todo sempre, diante da possibilidade de que o senhor se aloje outra vez em minha casa. É assim que estamos um com o outro, e certamente nisso nada mais será mudado. Portanto, se agora digo minha opinião, não é acaso para ajudá-lo, mas para aliviar um pouco a pesada tarefa que significa para o senhor secretário tratar com um homem como o senhor. Mas em vista da minha completa franqueza, o senhor pode... Não consigo tratá-lo a não ser de maneira franca, e assim mesmo o faço a contragosto. O senhor pode tirar vantagem das minhas palavras se o quiser. Nesse caso, só chamo sua atenção para o fato de que o único caminho que o leva a Clã passa pelos protocolos do senhor secretário. Mas eu não quero exagerar. Talvez o caminho não leve até Clã, talvez cesse bem antes dele. Sobre isso decide o parecer do senhor secretário. Seja como for, no entanto,
É o único caminho que, pelo menos para o senhor, leva em direção à clã. E é a esse único caminho que quer renunciar por nenhum outro motivo, exceto a obstinação? Ah, senhora dona do albergue, disse K. Não é nem o único caminho, nem vale mais que os outros. E o senhor secretário decide se aquilo que eu diria aqui pode chegar à clã ou não. Sem dúvida, disse Momos, baixando o olhar orgulhosamente à direita e à esquerda, onde não havia nada para enxergar. Para que então eu seria secretário? Veja, senhora dona do albergue, disse K. Não é para a clã que preciso de um caminho, mas em primeiro lugar, para o senhor secretário. É esse o caminho que eu queria abrir para o senhor, disse a dona do albergue. Não lhe ofereci de manhã para encaminhar seus pedidos à clã? Isso aconteceria por intermédio do senhor secretário, mas o senhor recusou, e agora não lhe resta mais nada senão este caminho, particularmente depois daquela sua representação hoje, da sua tentativa de surpreender clã, com menos perspectiva de sucesso ainda. Mas essa última e evanescente esperança, na verdade inexistente, é a única que o senhor tem. Como se explica, senhora dona do albergue, disse K, que no início tentou me impedir com tanto empenho de avançar até clã, e agora parece levar tão a sério meus pedidos que me considera de certo modo perdido se meus planos vierem a fracassar? Se alguém pôde naquele momento, sinceramente e de todo o coração, me dissuadir de qualquer jeito de lutar para chegar à clã, como é possível que agora, com uma sinceridade na aparência idêntica, me empurre para a frente, no caminho de clã, embora este, convenhamos, possa não levar absolutamente a ele? Sou eu que o incito a seguir em frente? Disse a dona do albergue. Quando digo que suas tentativas não têm esperança, isso significa incitá-lo a ir adiante? Seria verdadeiramente o cúmulo da ousadia se dessa forma o senhor quisesse descarregar em cima de mim a responsabilidade por si mesmo. Não será talvez a presença do senhor secretário que lhe dá vontade de fazer isso? Não, senhor agrimensor, eu não estou incitando a fazer absolutamente nada. Só uma coisa posso confessar, que quando o vi pela primeira vez, talvez o tenha supervalorizado um pouco. Seu rápido triunfo sobre Frieda me assustou. Eu não sabia do que o senhor ainda seria capaz. Queria evitar outros infortúnios e acreditava não poder consegui-lo, senão tentando desestabilizá-lo com pedidos e ameaças. Nesse meio tempo, aprendi a pensar a respeito de tudo isso de uma maneira mais calma. O senhor pode fazer o que quiser. Os seus atos talvez deixem vestígios profundos na neve do pátio lá fora, mas não mais do que isso. A contradição não me parece totalmente esclarecida, disse K, mas me dou por satisfeito em ter chamado sua atenção sobre ela. Agora, porém, solicito ao senhor secretário que me diga se a opinião da senhora dona do albergue está certa, ou seja, se o protocolo que de fato o senhor deseja formular com base nas minhas declarações poderia, em suas últimas consequências, levar à conclusão de que posso me apresentar diante de clã. Se for este o caso, estou disposto a responder imediatamente a todas as perguntas. Nesse sentido, estou absolutamente pronto a tudo. Não, disse Momos. Não existem essas correlações. Para mim, trata-se apenas de obter uma descrição exata da tarde de hoje para um arquivo de clã relativo à aldeia. Essa descrição já está feita. O senhor ainda deve preencher 2 ou 3 lacunas por uma questão de ordem. Não existe outro objetivo, nem ele pode ser alcançado. K olhou em silêncio para a dona do albergue. Por que está olhando para mim? Perguntou a dona do albergue. Por acaso eu disse alguma coisa diferente? Ele é sempre assim, senhor secretário.
É sempre assim. Deturpa as informações que lhe são dadas e depois afirma ter recebido informações falsas. Digo a ele, desde sempre, hoje e em qualquer situação, que não tem a mínima chance de ser recebido por clã. Se ela, portanto, não existe, ele também não vai consegui-la por meio desse protocolo. Alguma coisa pode ser mais clara? Digo mais, esse protocolo é o único laço oficial real que ele pode ter com o clã. Isso também é suficientemente claro e indubitável. Mas se ele não acredita em mim, se constantemente, não sei por que nem para quê, tem a esperança de chegar até clã, então para ficar no seu tipo de raciocínio, o único vínculo oficial efetivo que ele tem com o clã só pode ser esse protocolo. Eu disse apenas isso, e quem afirma outra coisa distorce maliciosamente minhas palavras. Se é assim, senhora dona do albergue, disse K, peço-lhe desculpas, pois entendi mal, acreditando erroneamente, como agora se evidencia, ter depreendido de suas palavras anteriores que para mim não existe qualquer esperança, por mínima que seja. Sem dúvida, disse a dona do albergue. De qualquer forma, essa é a minha opinião. O senhor distorce outra vez minhas palavras, só que desta feita em direção contrária. Uma esperança dessa natureza existe para o senhor, na minha opinião, e se baseia, seja como for, apenas nesse protocolo. Mas isso não significa que o senhor pode simplesmente assaltar o senhor secretário com a pergunta: vou poder chegar a clã se responder às questões? Quando uma criança faz uma pergunta dessas, as pessoas riem. Se é um adulto que a faz, é uma injúria à autoridade. O senhor secretário ocultou isso benevolamente com a finura de sua resposta. Mas a esperança a que me refiro consiste precisamente no fato de que o senhor talvez tenha uma espécie de ligação com o clã por meio do protocolo. Não é uma esperança suficiente? Se alguém perguntasse ao senhor quais são os méritos que o tornam digno da dádiva de uma esperança assim, será que poderia apresentar um mínimo que fosse? Sobre essa esperança, certamente não se pode dizer nada de mais preciso, e principalmente o senhor secretário não fará nunca a menor menção possível a esse respeito na sua qualidade oficial. Para ele, se trata, como afirmou, apenas de uma descrição da tarde de hoje, por questão de ordem. Mas ele não vai dizer, ainda que agora mesmo o senhor o indague em relação às minhas palavras. Senhor secretário, perguntou K. Clã vai ler o protocolo? Não, disse Momus. Por que haveria de fazê-lo? Clã não pode ler todos os protocolos, na verdade? Não lê absolutamente nenhum. Tire de perto de mim esses seus protocolos, ele costuma dizer. Senhor agrimensor, queixou-se a dona do albergue, o senhor me esgota com essas perguntas. É necessário, ou pelo menos desejável, que clã leia o protocolo e tenha literalmente consciência das futilidades da sua vida? Não seria melhor para o senhor pedir com a maior humildade que se esconda o protocolo de clã? Um pedido, aliás, que seria tão insensato quanto o anterior, pois quem pode esconder alguma coisa de clã, ainda que, com certeza, revelasse um caráter mais simpático? E será que isso é necessário para aquilo que o senhor chama de esperança sua? O senhor mesmo não declarou que ficaria satisfeito se tivesse apenas a possibilidade de falar a clã, mesmo que ele não o fitasse nem ouvisse? E com esse protocolo, o senhor não consegue ao menos isso? Talvez muito mais? Muito mais? Perguntou K. De que maneira? Simplesmente não querendo que tudo fosse logo oferecido em forma mastigável, como a uma criança, bradou a dona do albergue. Quem é que pode responder a tais perguntas? O protocolo vai para o arquivo de clã sobre a aldeia. Isso o senhor já ouviu? A respeito disso não se pode dizer mais nada com exatidão. Mas será que o senhor não conhece todo o significado do protocolo, do senhor secretário, do arquivo sobre a aldeia?
O senhor sabe o que significa ser interrogado pelo senhor secretário? É possível que talvez nem ele próprio saiba. Fica sentado tranquilamente ali e cumpre o seu dever, em função da ordem, como diz. Mas tenha em mente que clã o nomeou, que ele trabalha em nome de clã, que o que faz, mesmo que nunca chegue até clã, tem desde o início a aprovação de clã. E como pode alguma coisa ter a aprovação de clã que não esteja plena do seu espírito? Longe de mim querer com isso, por acaso, lisonjear de uma maneira rude o senhor secretário. Ele próprio o proibiria com veemência, mas não estou falando de sua personalidade individual, mas daquilo que ele é quando conta com a aprovação de clã, como é o caso agora. Pois ele é um instrumento sobre o qual repousam as mãos de clã, e ai daquele que não se submete. As ameaças da dona do albergue não amedrontavam K. Ele estava cansado das esperanças com as quais ela tentava capturá-lo. Clã estava distante. Certa vez a dona do albergue havia comparado Clã com uma águia, e isso parecera ridículo para K. Mas agora não mais. Pensava na distância de Clã, em sua morada inexpugnável, naquela mudez interrompida talvez só por gritos como K ainda nunca tinha ouvido, no seu olhar penetrante que vinha de cima, que não se deixava jamais comprovar, jamais refutar, nos seus círculos indestrutíveis a partir das profundezas em que K se achava, círculos que Clã traçava no alto segundo leis incompreensíveis. Tudo isso era comum a Clã e à águia, mas com certeza o protocolo não tinha nada a ver com isso. Protocolo justamente sobre o qual agora Momos quebrava uma rosca de sal que ele degustava com cerveja e com a qual esparramava sal e cominho sobre todos os papéis. Boa noite, disse K. Tenho aversão a todo tipo de interrogatório. E realmente dirigiu-se até a porta. Ele vai mesmo embora, disse Momos, quase com ansiedade, à dona do albergue. Ele não ousará, disse ela. K não ouviu mais nada. Já estava no corredor. Fazia frio e soprava um vento forte. De uma porta em frente veio o gerente da hospedaria. Parecia manter sob observação o corredor através de um orifício. Tinha de conservar as abas do casaco coladas ao corpo, de tanto que o vento, mesmo no corredor, batia nelas. O senhor agrimensor já vai? Disse. O senhor se admira com isso? Perguntou K. Sim, disse o gerente da hospedaria. O senhor então não está sendo interrogado? Não, disse K. Não permito que me interroguem. Por que não? Perguntou o gerente. Não saberia dizer por que devia deixar que me interroguem, disse K. Por que devia me submeter a uma brincadeira ou a um capricho administrativo? Talvez numa outra ocasião eu o tivesse feito igualmente por brincadeira ou capricho, mas hoje não. Claro, claro, disse o gerente, mas era apenas um assentimento cortês, sem convicção. Devo agora deixar a clientela entrar na sala do balcão, disse depois. Faz muito tempo que já chegou a hora, só não queria atrapalhar o interrogatório. O senhor considera tão importante assim? Perguntou K. Oh, sim, disse o gerente. Então eu não devia tê-lo recusado? Perguntou K. Não, disse o gerente, o senhor não devia ter feito isso. Uma vez que K não dizia uma palavra, ele acrescentou, seja para consolar K, seja para ir embora mais rápido. Bem, não é por isso que logo vai chover enxofre do céu. Não, disse K, não se pode deduzir isso do tempo que está fazendo. E os dois se separaram rindo. Fim do capítulo.